aqui. Não precisa, Deus sabe o que eu preciso, ou Deus sabe o que eu tenho que passar. Não preciso rezar. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, questão 659, a prece é um ato de adoração. Quando estamos em prece, estamos pensando em Deus, estamos nos aproximando dele, estamos nos colocando em comunicação com ele. Isso é orar. É entrarmos em comunicação direta com Deus. Então, como eu disse, muita gente se questiona não, fica dizendo, para que eu vou rezar, né? Se Deus sabe o que eu preciso, Ele conhece as minhas dificuldades, eu não preciso expor a Ele o que eu estou precisando. Verdade? Deus sabe tudo. Não existe um único fio de cabelo que caia de nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Ainda, alguns dizem, para que eu vou rezar se os nossos desejos não mudam os decretos de Deus? Não vai alterar aquele contratinho que eu assinei pré-encarnatório, onde lá estava escrito tudo aquilo que eu iria passar nesta vida, nesta jornada. As dificuldades, as doenças, os problemas. Verdade. Não alteram estes decretos. Porém, a prece, ela não vai operar as modificações na lei, que ela é imutável, mas vai nos trazer consolo, conforto, vai nos dar força, coragem, resignação para enfrentarmos as nossas dificuldades com mais leveza, de cabeça erguida, com mais coragem, com mais força. Não vai alterar aquilo que está escrito, mas vai nos dar forças para vencer. E será que não pode alterar? Pode. Se tivermos o merecimento, isso é fundamental. Se tivermos o merecimento, nós podemos sim ter as nossas dificuldades, os nossos problemas amenizados. Se tivermos o merecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá, por que orar então? É pela prece que o homem entra em contato com os bons espíritos que vêm sustentá-lo nas boas resoluções, inspirar bons pensamentos, dar forças para vencer as dificuldades, afastar de si os males que atraiu por sua própria falta. É na prece que nós encontramos as resistências para nos mantermos de pé e triunfar ante as ameaças das forças espirituais da ignorância. A prece dá força para resistir aos maus pensamentos. E aí é que está a principal fonte das nossas quedas, os nossos maus pensamentos. Quando a gente começa a entrar numa frequência de pensamentos ruins, começamos a atrair para junto de nós quem? Aqueles que pensam igual. Aqueles que gostam de fofoca. Aqueles espíritos que são vingativos. Todos aqueles que vibram na mesma linha, na mesma frequência de pensamentos. Ou seja, os obsessores. A gente chama para junto de nós esses obsessores por conta dos nossos pensamentos. E aí a
ajuda para que a gente consiga afastar de nós estes pensamentos. Muitas vezes, vocês nunca sentiram que chega pensamentos assim que não são comuns a vocês? Nunca aconteceu? Poxa, isso não é meu. Só que, às vezes, a gente demora muito tempo para se dar conta disso. E que bom quando a gente se dá conta. Porque quando a gente se dá conta que aquele tipo de pensamento não é nosso, a gente, opa, isso não é meu. E aí sim, faz uma prece para afastar isso. Só que quando a gente não se dá conta, a gente entra num ciclo e vai se envolvendo cada vez mais por esses pensamentos ruins, que acabam depois nem sendo mais os nossos. São pensamentos que nos influenciam para nós cada vez mais entrarmos nessa bola de neve e ficar difícil de sair. Muitos acham várias desculpas para não fazer a prece. Alguns dizem, a prece é para os momentos de alegria, para os momentos de felicidade. Só que por estarem felizes, nem lembram de fazer uma prece. Outros ainda dizem, a prece é só para aqueles momentos de desespero, os momentos de tristeza, os momentos de necessidade. E quando estão no meio do desespero, bradam: como eu vou rezar numa situação dessas? Não tenho nem forças para rezar. Alguns ainda dizem, meu problema é falta de fé. Eu não consigo rezar, não consigo acreditar. Se orasse, a fé inundaria o seu íntimo. E aí, entenderia o que é fé, o que é acreditar. E a desculpa mais frequente? Não tenho tempo para fazer prece. Eu não tenho tempo para rezar. Eu ando tão cansado, tão estressado, que eu nem lembro de fazer a prece. E porque não ora, esvaem-se-lhe as forças, dominado pelo estresse. Se orasse, encontraria ânimo, encontraria forças para continuar a jornada. Está lá na Bíblia, pedi que obtereis. Basta pedir para obter? Tudo que a gente pedir nas nossas preces, nós vamos ser atendidos? Se eu pedir que eu quero ganhar na loteria, vou ganhar? Não. Isso aí todo mundo pede, né? Ganhar em alguma coisa, coisas materiais é o que a gente mais pede, né? Mas vamos ser atendidos em tudo aquilo que a gente está pedindo? Não. Deus, que é infinitamente bom, sábio e justo, é como um grande Pai que sabe o que cada um de nós merece, o que cada um de nós precisa passar. Com o Filho, nós entregamos tudo que Ele pede? Não, né? Jamais. Jamais. Porque nós, enquanto pais, enquanto mães, sabemos o que é importante para o filho aprender. O que ele pode receber e o que ele merece receber. Só porque está pedindo um celular novo vai ganhar? Não. Como estão as notas da escola? Tem feito todas as tarefas? Tem ajudado em casa? Como está teu comportamento? E assim vai. Ok? Se
tiver dinheiro e atender determinados critérios, né, de comportamento, de notas e etc., pode-se negociar. Este é um exemplo. Deus conosco a mesma coisa. Eu quero tanto uma casa maior. Deus vai dar uma casa maior? Não. Mas o que a gente pode conseguir, através da nossa prece, é pedir por um emprego melhor, uma condição, uma chance de trabalho melhor, para que a gente consiga ter um salário melhor. E ok, a partir daí, quem sabe, ter uma casa maior. Mas isso tudo vai depender do nosso merecimento. A gente só vai receber aquilo que nós merecemos. Mas uma coisa que não é negada jamais quando a gente pede é a força, a coragem, a paciência e a resignação. Tudo isso, a coragem para enfrentar as nossas dificuldades, a paciência para suportar aquilo que não pode ser mudado, a resignação para conseguirmos atravessar os nossos obstáculos, entendendo que tudo aquilo faz parte do nosso progresso, tudo aquilo faz parte da nossa jornada, que nós precisamos passar por aquilo. E sempre vamos receber a inspiração, que são os bons pensamentos sugeridos pelos bons espíritos para que nós consigamos sair das dificuldades. E isso tudo depende do nosso mérito. É como um caso que o próprio Evangelho traz, o exemplo do homem no deserto. Estava um homem caminhando no deserto, morrendo de sede, quando ele cai, já sem forças, e ele ora, dizendo: Senhor, daqui a pouco eu fico sem voz, por isso que eu vou tomando um golinho. Senhor, me ajuda a conseguir sair daqui, me ajuda a conseguir encontrar água. E aí, os bons espíritos vêm inspirar por onde ele deve seguir. À frente dele tem uma bifurcação. E aí ele ouve aquela inspiração que vem como? Como um pensamento. Ele não entende, ele não sabe, ele não vê, assim como a gente não enxerga. Vem aquela ideia de seguir pelo caminho da direita. E ele se arrasta por aquele caminho. E ele chega no oásis. Sendo um homem de fé, ele vai dizer: obrigado, Senhor, pelo bom pensamento que me inspiraste. Obrigado, Senhor, por ter atendido a minha prece. Porém, se é um homem de pouca fé, quando ele enxerga o oásis, ele vai dizer: que bom que eu escolhi esse caminho. Se eu ficasse lá esperando um anjo me salvar, eu teria morrido. Né? Nós estamos o tempo todo sendo inspirados. Basta ouvirmos. A inspiração vem. E se nos mantermos sempre pedindo em prece, a boa influência dos bons espíritos serão sempre boas inspirações. Caso contrário, quem que vem nos inspirar? Quem? Aqueles lá que eu falei lá no início, né? Que vão estar vibrando numa frequência bem ruinzinha. Vão nos inspirar
coisas, ações, pensamentos para nos derrubar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta a gente ficar, como no caso do homem do deserto, se ele ficasse ali esperando que chegasse o anjo e levasse ele pela mãozinha, sim, ele teria morrido. A gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta só rezar e aguardar a solução. Eu estou doente, claro, tenho fé, rezo, oro, peço inclusive preces para os outros, para que eu consiga encontrar a cura. Mas aí se eu não vou no médico, adianta alguma coisa? Eu preciso me ajudar. Eu preciso ir ao médico. E só ir ao médico resolve? Não, eu preciso fazer o tratamento. Esses tempos, conversando com uma senhorinha, ela me dizendo: ai, não tenho jeito de melhorar. Mas aí, o que o médico falou? Ah, ele disse que eu tenho que tomar isso, isso e isso. Ah, e a senhora está tomando? Eu não. Isso aí não vai resolver nada. E aí? Ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Faz aquilo que te cabe. Não adianta só esperar. Ah, quero a casa maior. Pede a casa maior. Aí vem a inspiração, vem a oportunidade de um trabalho melhor. Mas que exige mais dedicação, mais responsabilidade. Ah, mas dá muito trabalho esse trabalho, né? Tem que pegar 2 ônibus para chegar lá. E aí? Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente precisa fazer a nossa parte. Existem 3 tipos de preces. Não vou seguir essa ordem. Ou vamos? Primeiro, louvor. As preces de louvor são preces de adoração a Deus. As preces em que bendizemos a Deus, elevamos o seu nome. Essa é a que a gente menos faz. Existem as preces de agradecimento, onde nós agradecemos por tudo. Agradecemos pelo teto, agradecemos pela comida, agradecemos pela vida, enfim, onde agradecemos. Essa é, de vez em quando a gente faz, né? Agora, a que a gente sempre lembra de fazer, a de pedido, né? Somos eternos pedintes, isso a gente lembra. Pedir a gente sempre pede, mas também devemos agradecer. Pedir, claro, somos eternos pedintes, vamos pedir, mas vamos também agradecer. Vamos lembrar de agradecer o que temos. A gente costuma pedir coisas melhores, porque a gente é muito insatisfeito, né? A gente costuma olhar o copo meio vazio, ao invés de enxergar ele meio cheio. Ao invés de pedir por mais comida, uma comida melhor que aquela, vamos lembrar quantos não têm nem o que botar na boca. E agradecer a comida que nós temos, mesmo que não seja do nosso agrado. Ah, meu quarto é isso, meu quarto é aquilo, minha cama não sei o quê. Quanta gente não tem nenhum colchão para deitar, nenhum teto para lhe abrigar. Vamos nos acostumar a ser gratos pelo que a gente tem, mesmo que seja o mínimo, porque sempre tem quem tem menos ainda. O que nós temos, a vida que nós temos, a
as coisas materiais que nós temos, as pessoas que estão em nossa vida, nada é por acaso. Tudo está na nossa vida porque nós precisamos ter este convívio familiar, precisamos ter estas dificuldades para aprendermos a ser melhores. Porque em algum momento na nossa história de vida do nosso espírito, a gente não usou bem o que nós tínhamos, maltratamos pessoas que hoje talvez nessa encarnação nos maltratam. Então, nós precisamos passar por isso. E nós, nas nossas preces, devemos agradecer essa oportunidade. A oportunidade de estar encarnados com esta família, nesta situação. E pedir para que tenhamos força, coragem e resignação para conseguir vencer todas as dificuldades, todos os problemas. Como orar? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz: os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que muitas palavras que não tocam o coração. Não é pela multiplicidade de palavras que nós seremos atendidos, e sim pela sinceridade do nosso coração. Não adianta rezar um terço inteiro, passando bolinha ali, as contas do terço, e não prestar atenção em nenhuma Ave Maria, em nenhum Pai Nosso. Está ali, rezando da boca para fora. Por quê? Sabe decor, está rezando, fica ali um tempão. Quando termina, se dá conta que terminou, mas não prestou atenção em nenhuma palavra. O coração não estava presente na prece. A mente não estava presente na prece. Essa prece chegou aonde nós queríamos que tivesse chego? Não chegou. A prece mais linda e mais sincera das crianças. Prece curtinha. Papai do céu, obrigado pela minha comidinha, pela minha caminha. Protege eu, o papai, a mamãe e o cachorrinho. Amém. Pronto. Mas é uma prece feita com todo o coração. Não precisa, na hora de fazer uma prece, querer conjugar, utilizar uma conjugação verbal que a gente nunca usa. Não precisa chamar Deus de vós e querer conjugar. Não precisa. Uma vez eu escutei também de uma senhorinha dizendo: eu não sei fazer prece assim. Eu não sei falar essas palavras difíceis. Não precisa falar palavra difícil. Conversa com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Deus é nosso amigo. Jesus é nosso amigo. Conversa como se estivesse conversando com um amigo. A prece, ela tem que ser uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus. Simples, não precisa ser longa, mas partindo do nosso coração. Onde orar? Qualquer lugar é lugar. Eu não preciso estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, na casa espírita, para fazer uma prece. Não. Ah, mas eu gosto de rezar sozinho, dentro do quarto. Aí chega no quarto de noite cansado, deita, dorme, esquece até de rezar.
Qualquer lugar é lugar para rezar. Caminhando na rua, trabalhando, andando de carro, de ônibus, esperando num consultório médico, não importa. Todo lugar é momento para erguer. Me ouvem? Todo lugar é lugar para erguer o pensamento ao alto e fazer uma prece. Não, nem precisa microfone. Todo mundo está me ouvindo. Bem tranquilo. Todo lugar é lugar. A gente não precisa esperar o momento certo, o momento adequado, aquela hora específica. Não. Toda hora é hora para fazer uma prece. A prece que chegou atrasada é aquela prece que deixou de ser feita, mas depois do acontecimento, a gente sabe o chorar o leite derramado? Não foi feita a prece antes, faz depois. Ok. A prece antes, ela poderia ter amenizado o leite derramado, ou ainda até evitado que ele caísse. Embora tenha acontecido, né? Derramou leite, a prece depois vai ajudar a suportar as dificuldades, ajudar a dar paciência, força, resignação, enfim, tudo aquilo que a gente precisa. Quando oramos em conjunto, a prece, ela potencializa. Quando nós temos pessoas orando em conjunto, num uníssono, a uma mesma voz, a um mesmo pensamento, a um mesmo sentimento, essa prece é potencializada. Porém, 100 pessoas rezando juntas, mas cada uma pensando no problema lá de casa, no problema do trabalho, que sapato eu vou usar hoje de noite na festa que eu tenho para ir, vale muito menos do que uma prece feita por 2 pessoas juntas, no mesmo pensamento, unidas na fé. De novo, como eu falei lá atrás, o que importa é a gente estar conectado, mente e coração na prece. As preces decoradas, as preces lidas, o próprio Evangelho traz uma série de sugestões de preces para serem feitas nas mais diversas situações. Elas são muito importantes. Desde que a gente fale a prece decorada ou leia a prece com atenção e com o coração. Elas são muito válidas, principalmente naqueles momentos em que a gente não consegue nem fazer a prece. Que nós estamos num estado, às vezes, de desespero tão grande que a gente não consegue balbuciar uma conversa com Deus. Certa vez, contar uma experiência minha com relação a isso. Eu estava numa viagem e no meio da noite eu acordei, despertei e com uma sensação desagradável. Começou a bater uma ansiedade, eu tive que levantar da cama e eu não conseguia ficar na cama. Levantei e comecei a caminhar pela casa onde eu estava. Até pensei, poxa, é por causa cama diferente, quarto diferente, fuso diferente, aquelas coisas, alguma coisa está perturbando. Mas era um sentimento, uma sensação que eu nunca tinha experimentado.
Tentei fazer prece, eu não conseguia me concentrar na prece. Eu me dispersava. Até que eu me dei conta, isso não é meu, eu não sou assim. Isso que eu estou sentindo, eu nunca senti. Isso não é meu. Só que eu não conseguia fazer prece. Peguei, eu não carreguei. Não é sempre que a gente carrega o Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei no celular, baixei ali e abri numa página aleatória o Evangelho online. E comecei a ler o Evangelho. E casualmente a leitura era muito pertinente com relação ao momento. E aí eu já comecei a serenar. Peguei um novo capítulo, li mais um pouquinho. Aquela sensação e aquele sentimento que não eram meus passaram, foram embora. E aí eu consegui fazer uma prece minha, agradecendo pela oportunidade de aprendizagem. Eu nem me lembro de deitar de novo na cama, capotei, apaguei. Então, essas preces lidas, a própria leitura do próprio Evangelho, eu não cheguei a pegar uma prece, fiz a leitura, já me serenou e me ajudou muito. A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores é muito importante, porque é pela prece que a gente envia para eles luz. A gente envia para eles conforto, consolo, coisas que eles nem lembram do que é, sentimentos bons que às vezes eles estão numa sensação de desespero, que eles precisam desse conforto e desse consolo que a prece leva para eles. Alivia o sofrimento deles. Então, em resumo, ao orar, não vamos nos colocar em evidência. Não precisamos dizer estou rezando. Vamos rezar, vamos orar, fazer a nossa prece com humildade, dentro do nosso coração. Não é pela multiplicidade, então, das palavras que nós somos atendidos, mas sim pela sinceridade do nosso coração. Se tiver algo contra alguém, perdoe. Como assim? A prece mais linda que existe foi o nosso amado Mestre que nos ensinou. Todo mundo aqui tem certeza que reza o Pai Nosso. E o que a gente reza? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Todos nós queremos ser perdoados. Todos nós caímos, todos nós falhamos, todos nós erramos. E diariamente. E a gente não erra porque quer. Muitas vezes a gente erra pensando estar fazendo certo. Não é verdade? E a gente quer o perdão do nosso Pai. E na prece nós dizemos: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofende. E aí, como estamos nesse quesito? Estamos perdoando quem falha conosco? Quem erra conosco? Vamos rever este quesito na nossa vida. Perdoar mais. E
Orar com humildade, examinando os nossos defeitos e não as nossas qualidades. Não dizendo, eu mereço porque eu sou bom. Não, ao contrário. Todos nós somos imperfeitos. Devemos rezar com humildade. E sempre, antes de pedir sucesso nos nossos empreendimentos, o que nós devemos pedir é a nossa elevação moral. Isso sim, porque nós estamos aqui encarnados pela nossa elevação moral. E fundamental, ensinar as nossas crianças a rezar. Ensinar as crianças a conversar com Deus, a conversar com Jesus. E, finalizando, as palavras de Joana de Ângeles. A oração é combustível excepcional, lubrificante na máquina da vida, interfone para falar aos ouvidos divinos. Desta forma, então, meus amigos, convido a todos, para encerrarmos, a fazermos uma prece. De olhos fechados, mantendo esta conexão com o alto, vamos agradecer pela oportunidade desta encarnação, agradecer pela vida. Agradecemos, Pai amado, por tudo que temos, por quem somos, pelas pessoas que estão em nossa vida. Agradecemos pela comida à mesa, pelo teto que nos abriga, pela água pura que temos para beber. Agradecemos o calçado dos nossos pés, o agasalho que nos aquece, a voz, os olhos, os ouvidos, para ver, sentir e falar das belezas deste teu mundo. Senhor, te agradecemos por tudo. E te pedimos, pois eternos pedintes que somos, nos dá força, coragem para os embates desta vida. Que consigamos, Senhor, ao final da nossa jornada terrena, olhar para trás e ver que conseguimos vencer todas as dificuldades e que conseguimos mais um degrauzinho do nosso progresso moral. Ilumina-nos, Senhor, envolve-nos no teu manto de proteção e luz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.